E aí, pessoal, hoje tem jogo, a gente já falou sobre isso no último vídeo, porque agora a gente vai falar do capitão do Grêmio, uma das lideranças, porque finalmente Jeromel falou. E a gente precisa analisar ponto a ponto, porque ele passou muitas informações sobre o que aconteceu, sobre como o Grêmio está vendo o trabalho a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio joga hoje contra a equipe do Brasil de Pelotas com o time de transição. Já passei para vocês no último vídeo a escalação do time, tudo sobre o jogo, e a gente vai com muita vontade para essa partida. Lembrando, logo depois do jogo, hoje eu vou comentar o jogo na Bandeirantes, a jornada começa cedo, antes do jogo, depois nós vamos para a jornada, e aí logo após o jogo, como tem o jogo do Internacional, direto da Bandeirantes, eu vou fazer live aqui no canal para a gente conversar sobre o jogo da transição e a estrutura que o Grêmio está desenvolvendo aí para enfrentar essa temporada. Mas esse conteúdo eu separei exatamente para a gente falar de Pedro Jeromel. Ontem acabou passando um pouco sem muita repercussão a entrevista coletiva do Jeromel. Pouco antes, ao 12h30, o Ferreira fez a coletiva do anúncio do jogador, o novo camisa 10. Também falei sobre isso no vídeo da tarde de ontem, mas Jeromel falou logo depois, antes do treinamento. E sobre Jeromel, é evidente que as perguntas elas são muito mais amplas. Elas se projetam para o futuro, mas elas precisam também visitar o passado. E foi isso que foi feito. Foi isso que foi feito. A gente começa isso exatamente com a leitura de como foi o ano passado para o Jeromel. E a resposta foi muito banal, eu achei. Eu não gostei da resposta de um cara do tamanho do Jeromel. Não podemos perder tantos jogos como foi no ano passado. Sobre o que ocorreu e como o Grêmio precisa para repetir. Cara, é muito pouco. É muito pouco, sinceramente. O Jeromel pode mais do que isso e mais do que isso. O torcedor precisa um pouco mais do que isso. Aí Jeromel falou também sobre a saída do Maicon, que ele considerou um impacto direto nos resultados do jogo. Ele disse, a saída de Maicon com certeza impactou diretamente nos resultados, porque ele era um líder e a gente se ajudava muito no vestiário. Lembrando, Maicon não jogou no Campeonato Brasileiro. Ele tinha mais de 20 jogos já o Grêmio jogando e ele tinha atuado em 4 pela metade. Mas, segundo Jeromel, dentro do vestiário ele poderia ter alguma referência. E esse é um ponto interessante da gente avaliar. E aí começa a avaliação de Jeromel para o futuro. Ele foi perguntado sobre a determinação para os funcionários optarem ou por fazer as refeições dentro do estádio ou ganhar o vale-refeição. Porque é preciso dizer, ninguém determinou que os funcionários não almoçassem ali. Ninguém determinou isso. Parece que o Grêmio proibiu os funcionários de almoçar no refeitório. Não foi isso que foi feito. O Grêmio simplesmente colocou para os funcionários, quem quer almoçar aqui não vai ganhar vale-refeição, porque aqui nós não vamos cobrar para almoçar. Foi isso que o Grêmio falou. Não tem nada de tão absurdo nisso. Nada de tão absurdo nisso. Mas, na verdade, isso foi colocado como uma grande economia do Grêmio. Não, foi uma opção que o Grêmio deu. E aí o Jeromel respondeu sobre isso. Entendemos a realidade do clube, porém ficamos tristes. Não cabe a nós concordar ou não, são situações da direção e nós temos que nos preocupar em jogar futebol. A direção faz o que achar melhor. Claramente incomodado com isso também, o ambiente se incomodou de fato com isso. Junto a isso, a gente chega na repactuação, né? Na repactuação salarial. Lembrando, o Grêmio precisa organizar a folha de pagamento para atingir 7 milhões e meio. Destes 7 milhões e meio, dentro do que está se colocando, uma das situações é o Grêmio baixar o salário de alguns atletas, ou melhor, não é diminuir o salário, é pegar parte desse salário e jogar para anos posteriores. Essa é a leitura, tá? Essa é a leitura. E o que a gente tem com relação aos jogadores? Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, que a gente sabe que pode inclusive deixar o Grêmio, e tem também com relação ao Wagner Mancini. E aí Jeromel abriu um pouco esse ponto, porque ele falou claramente sobre a repactuação, né?
Sabemos da realidade do clube. Estamos conversando para que a coisa aconteça e para que o Grêmio não passe por dificuldade. Ou seja, Jeromel confirmou isso e mais do que confirmar, Jeromel disse que vai, de fato, fazer a negociação e entrar neste espécie de conjunto de situações para o Grêmio seguir vivo do ponto de vista econômico. O que vai acontecer com o Jeromel? Vamos imaginar que o salário do Jeromel seja 900. Não é isso, mas vamos imaginar. 450 vão ser jogados para o ano de 23 e 24. E finalmente aí Jeromel projetou dentro do campo como ele entende o trabalho. E ele diz o seguinte: este ano estamos tendo a possibilidade de fazer uma pré-temporada, o que não foi possível na temporada passada. Não é verdade isso aqui. O Grêmio, quando voltou da pandemia, lá no mês de julho, entre julho e agosto, o Grêmio não trabalhou. Essa pré-temporada preocupada do Grêmio agora, o Grêmio não trabalhou lá. E o Grêmio não teve lastro para enfrentar o final de 20 e o 21, enquanto outros clubes trabalharam. Vocês vão lembrar, o Grêmio estava aqui com um preparador físico que não tinha muita experiência, o Renato estava no Rio, e o Grêmio ali não trabalhou. E aí vieram as competições. Eu nunca me esqueço a parte física do enfrentamento entre Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil, já em fevereiro de 21. Então o Grêmio teve um ambiente de pré-temporada, só que não trabalhou naquele período. Trabalhou pouco, trabalhou sem sentido. E ali representou todo o fracasso do ano de 2000, final de 20, e todo o ano de 2021, sempre correndo atrás da máquina. Por quê? Porque não entendeu aquilo ali. Aquilo ali foi falta de plano, de planejamento, de entendimento. Quem eram os protagonistas? O Romildo, o Paulo Luz, o Klaus Câmara ainda, e também o Renato Portaluppi. Ali começa o buraco. Então, é importante que o Grêmio faça a pré-temporada, mas o Grêmio teve oportunidade de ter lastro físico e não trabalhou no ano passado ou retrasado. Tenho certeza que isso influencia no rendimento. Eu também tenho, Jeromel. No ano passado nós sofremos muito no segundo tempo. Sempre perdíamos jogos na reta final da partida e no segundo tempo. E isso claramente foi um reflexo da falta de preparo físico por não termos feito uma pré-temporada. Essa parte aqui me incomodou ainda mais num cara do tamanho do Jeromel. Isso influenciou na nossa performance. Todos os clubes enfrentaram o mesmo problema. Os clubes de futebol no Brasil pararam 4 meses na pandemia, e voltaram. Alguns clubes seguiram trabalhando forte. O Grêmio, aquele lastro necessário para enfrentar os 18 meses ou 17 meses que o Grêmio tinha pela frente, não foi feito, não trabalharam. E isso o Grêmio pagou lá na frente. Enquanto os outros trabalharam fortemente, conseguiram criar um lastro físico, não o ideal, porque o ideal é de 12 em 12, de 11 em 11, mas esse lastro físico o Grêmio não tinha, porque não trabalhou. E o Jeromel, ele olha isso, mas ele não olha o início do trabalho. Ele simplesmente fecha o ano de 21, só que o ano de 21 ninguém fez pré-temporada. Um ou outro clube folgou 2 semanas, ninguém parou, ninguém fez nenhum tipo de pré-temporada. Nenhum clube. Então isso é um pouquinho mais atrás e a gente tem que fazer essa reflexão. Portanto, essa leitura do Jeromel, a coletiva do Jeromel, eu achei superficial, abaixo do que pede um líder do tamanho dele junto ao torcedor do Grêmio. Muito abaixo. Muito abaixo. Sem entendimento, superficial em algumas questões, esperava mais do Jeromel, esperava mais da leitura necessária para um líder do tamanho que o Grêmio precisa. Essa situação indica claramente, sim, a necessidade dele, por exemplo, de ter o Michael ali. Acho que o Jeromel, inclusive, a partir de algumas manifestações, ele é um excepcional jogador. Ponto. Excepcional jogador. Um dos grandes zagueiros da história do Grêmio. Ponto.
Vocês entenderam o que eu falei. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.